Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do quadro Cuide-se. É um quadro que foi criado para falar sobre o autocuidado de uma maneira bem simples, bem nossa. E, para quem não me conhece, eu sou a Annelise, sou proprietária da Quality Manipulação, junto com meu marido André. A Quality está no mercado há mais de 20 anos. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. E é assim, é uma mulher 1001, né? Ela é jornalista, especialista em oratória, que aliás é a minha orientadora. E, além de tudo, ela é louca do CrossFit, né, Ana? A maneira de definir diz tudo, né, Melise? Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, a gente se fala nos bastidores, mas eu fico muito feliz de participar desse quadro. Estou gostando muito de te ver se soltando aqui na frente das câmeras e participar de um projeto como esse é uma honra para mim. Estou aqui com as minhas maluquices além do CrossFit para falar então um pouquinho sobre o quadro e se você tiver qualquer curiosidade também para falar da minha vida como profissional da área do jornalismo, como especialista em oratória, eu estou à sua disposição para bater um papo hoje. Hoje eu vou te pegar no autocuidado. Foi fugir totalmente do meu costume, mas estou pronta, pode. Mas é que o quadro Cuides é sobre isso também, né? Vamos tirar você da sua zona de conforto. Eu fiz, agora olha só, eu fiz isso com você durante todo o treinamento, chegou a minha vez. Exatamente. A Ana, ela tem um histórico de alergias que muita gente nem imagina. E o nosso papo hoje é justamente sobre isso. Será que quem tem restrições consegue se cuidar de verdade? Como criar uma rotina de bem-estar mesmo com o corpo impondo limites? Ana, hoje tem muita gente que vai se identificar com você. Porque quando a gente tem restrições, a gente logo pensa, esse negócio de autocuidado não é comigo. Skincare, então, nem pensar. Então, conta pra gente como que é isso na prática. Para mim foi uma coisa um pouco assustadora. Tenho muito tempo são quase 20 anos de experiência com a minha imagem, então eu preciso, né, cuidar do meu rosto, eu preciso cuidar de como eu apareço na frente das câmeras e até fora também, né, porque a gente sempre encontra as pessoas na rua, todo mundo tem aquela expectativa de te ver sempre montada. E eu associava esse autocuidado com estar muito arrumada. Eu entendi autocuidado como estar muito arrumada e sempre exagerei muito. Não no sentido de tudo muito exagerado em maquiagem, por exemplo, mas eu queria construir aquela camada de base, por exemplo, que deixasse a pele perfeita, mas isso era produto e produto e produto em cima de produto, então ficava até uma coisa bem artificial. Quando você me encontrava pessoalmente, dava para perceber que eu estava totalmente montada, e eu associava o autocuidado a isso, a estar deslumbrante, porque eu fiz uma maquiagem muito bem feita. E aí, eu não imaginava que as reações alérgicas funcionavam como elas funcionam. Para mim, é uma coisa que a gente nasce e eu não vou conseguir controlar. Eu consigo, assim, fazer com que ela não inicie, né, o processo alérgico, mas eu não achava que eu poderia desenvolver o processo alérgico ao longo da vida. E foi o que aconteceu comigo e foi de uma forma muito assustadora. Como eu sempre usei muita maquiagem e fazia essas camadas, em algum momento eu fiz alguma combinação, ou eu não soube, por exemplo, lavar um pincel da maneira correta, porque tem isso também, né, quando Uhum. a gente quer fazer todo esse cuidado, quando a gente passa a série de produtos, quando a gente prepara a pele, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer nesse processo todo. Então, em algum momento, eu fiz alguma coisa que desencadeou uma reação alérgica muito forte, mas muito forte mesmo, muito assustadora, e eu trabalho com o meu rosto, então me olhar todos os dias no espelho e ver, assim, manchas roxas muito fortes foi assustador. Então, foi quando eu percebi que eu estava muito no automático, muito no fazer qualquer coisa com o meu rosto para estar bonito para meia hora de gravação, e não é assim, né, a gente tem que cuidar da nossa pele, do nosso corpo para o dia todo. Então, quando eu fui
para procurar ajuda médica para resolver isso, e aí ele me explicou que eu precisava cuidar mais da minha pele, para ela estar mais adequada para depois receber essa camada de produtos, e isso desencadeou essa alergia, porque eu entendi que o autocuidado não é só a beleza, é a gente se sentir bem, né, a gente parecer bem, independente do trabalho que a gente tenha, da rotina que a gente tenha, do que a gente faça, a gente precisa se sentir bem, da idade que a gente tem, né, a gente costuma se limitar muito também com relação a isso, mas a gente se sentindo bem é o autocuidado, e não precisa necessariamente envolver maquiagem, envolver contanto que a gente se sinta bem com o nosso corpo, com a nossa saúde. Foi aí que eu entendi que eu passei a me cuidar de outra forma. Eu passei a me olhar de outra forma, a preparar, né, tanto o meu rosto, o meu corpo, para receber os produtos certos, corretos dessa vez, sem essa contaminação cruzada, né, que se fala às vezes. E foi aí que eu entendi, então, o que é o autocuidado. É olhar mais para dentro, para o fora, né, aparecer da maneira como eu gostaria. Esse era o ponto que eu iria chegar. Ana, vamos começar do começo, né. Hã, o que você escuta quando vem a palavra autocuidado, que você acabou de falar, né, que para você o autocuidado era sempre estar montada, vamos dizer assim, Era né. exatamente E isso. o autocuidado é muito além disso, né, fala muito mais da autoestima, de você se sentir bem, independente de você estar maquiado ou não. Você pode estar sem maquiagem, você pode estar de chinelo, shorts e camiseta e estar se sentindo bem. A sua autoestima, como eu falei com a minha primeira convidada, que foi a Regina, é muito além disso, vocês têm que estar bem consigo mesmo, né. Mas eu Foi difícil gostaria de entender. saber, com toda essa alergia que você tem, com toda essa fase difícil, o que vem na sua cabeça quando a palavra é autocuidado? Você consegue pensar, assim, em autocuidado como coisa leve ou para você é algo, assim, muito pesado? Hoje eu aprendi que sim, e confesso até convivendo mais com vocês, eu entendi isso, né, de te ver falando sobre isso também, Annelise, me ajudou a entender essa leveza, porque eu tinha como um compromisso, algo que eu tinha que fazer para amenizar os efeitos da alergia, então era uma coisa muito ruim para mim. Eu tenho que parar, eu tenho que tirar toda essa maquiagem e limpar a pele, passar algum produto e cuidar disso, e aí acorda de manhã e faz tudo de novo, então eu tinha isso como um peso, por muito tempo. E aí, conforme eu fui te ouvindo, fui entendendo que não precisa necessariamente ser esse peso, que na verdade não é uma tarefa que eu tenho que realizar, mas é de mim que eu estou cuidando, né? É algo para mim que vai me beneficiar, para o que você falou, para eu me sentir bonita, sem maquiagem, acordando, antes de me arrumar, entender que tem uma luz, né, aqui, que ela pode ficar acesa independente de eu estar montada. O entender que o montado não é o essencial para ficar bonita, foi acho que um ponto de partida para mim, para esse processo de entender o que que é o autocuidado. Na Qualid, a gente lida muito com isso, sabe. Que as pessoas, se veem muito limitadas, né, nesse autocuidado, vamos dizer assim, genérico. E eu quero passar isso para as pessoas, que o autocuidado de uma maneira, vamos dizer assim, personalizada, pensada no seu problema, é muito possível, né. Por isso que eu trouxe você aqui, né, para falar que apesar da sua alergia, você pode pensar em fórmulas personalizadas que resolvam o seu problema, E eu não é tinha mesmo? muito medo disso, eu tinha medo de qualquer produto que eu fosse comprar, eu ia investir um dinheirão naquilo, "Ah, mas eu tenho alergia. Ah, mas eu não posso. Ah, mas" então eu deixava de comprar essas coisas, eu ficava ali no básico, até entender que não é que eu não posso, existem ali as substâncias que de fato podem me fazer mal, e eu não sei se eu posso falar que é a sorte, que no meu caso é um corante de algumas, é um pigmento bem colorido de algumas sombras, no fim eu descobri que tinha a ver com tudo, tinha a ver com a cor da sombra que eu passava. Então eu sei que não existe uma regra, não é que eu não posso mais usar nada, eu preciso saber qual que é
o produto que vai funcionar para mim, a personalização, né, desse produto para que de fato eu me sinta bonita cuidando de mim. Você pegou num ponto também, né, falando da cor da sombra. Ontem na farmácia teve um episódio muito interessante com uma colaboradora, que ela pegou e nós estávamos na hora do café, ela pegou e entrou, pegou e falou assim: "Eu tive que tirar meu esmalte, porque era o esmalte que estava me dando coceira. Eu descobri que eu não posso usar esmalte". Daí eu brinquei com ela: "Ai, lá vem, né, a Patricinha não pode usar esmalte", mas daí ela falou assim: "Eu descobri que é o esmalte vermelho que eu não posso usar". Pois é, justamente esse Então tem pigmento. exatamente, tem todo esse cuidado, né. Então para você, assim, hoje mudou totalmente a maneira de você encarar essa coisa de autocuidado. Mudou, e é até engraçado você citar a cor vermelha, porque foi justamente a cor que desencadeou tudo isso. Alguma mistura que eu fiz usando a sombra mais avermelhada, desenvolveu, né, fez com que desenvolvesse esse processo alérgico. Só que hoje, eu faço pensando já justamente nessas escolhas, né, na maquiagem, na forma como eu monto, como eu preparo pele, como eu faço hidratação, para depois fazer base, corretivo e tudo mais, né, que é o que a gente aprende, o que a gente faz, eu entendi que eu não preciso encher de cor, eu não preciso colocar aquele monte de coisa para ficar bonita. Eu entendi que pode ser o mais simples possível, se eu estou me sentindo bem, se eu cuidei o suficiente de dentro para fora, para que esse momento chegasse. Então eu não preciso esconder as imperfeições. Eu tinha muito essa crença errada, né, de que a maquiagem tá aqui para esconder algo que eu tenho, uma mancha, e não é esconder, né, ela vai evidenciar os traços mais que me agradam mais, porque às vezes para alguma pessoa não é essa mancha, essa que vai me incomodar, às vezes a pessoa nem vai notar. Eu que estou criando um problema, eu coloco mais coisa, acaba ficando até artificial, né. E eu entendi que não precisa disso, que eu não preciso desse monte de produto, desse monte de coisa no rosto, contanto que eu entenda a minha necessidade e pense nela. "Ah, então eu preciso de um produto que vai amenizar isso, que vai me ajudar aquilo, que vai clarear aqui ou que vai", e é isso que eu preciso fazer, o mínimo para também não ficar, experimentando de tudo e não deixando o processo acontecer, mas eu demorei, viu, para entender que era individualizado e que não precisava ser tão irritante. Porque eu acho que tem muita gente que se irrita, né, de ter que parar, lavar rosto e passar fazer o skincare. Tem muita gente que acha chato isso, né. Então, mas aí é que tá, né, a gente vê que mesmo aqui na conversa entre nós duas, a gente pode perceber como o foco também é uma coisa personalizada, porque o seu foco no autocuidado é a maquiagem. Você fala toda hora que você fala de autocuidado, você fala da Associada. maquiagem. E eu já enxergo o autocuidado no após a maquiagem. E daí? Eu fiz uma maquiagem. E daí eu tenho que tirar essa maquiagem, Que eu também é um tenho que me processo. cuidar Isso é exatamente, legal. porque, o autocuidado é você preparar a pele para você receber esse outro cuidado que seria a maquiagem. Então, por isso que eu falo que é tudo uma questão de personalização, Uhum. né. É diferente mesmo. Eu estou muito pensando no antes para receber esse produto. O depois eu não estava associando mais não. É exatamente isso. É por isso que eu acredito demais nisso, nessa questão da personalização, sabe? De você se cuidar do jeito você escutar o seu corpo, você, entender quais são as suas necessidades. Eu acho que isso, assim, é fundamental no autocuidado. E reflete também até na maneira como a gente lida com a nossa rotina, com as pessoas. Parece que quando você entende, né, isso em você, essa luz, eu falei da luz, né, essa luz acende e as pessoas também enxergam, né, que você é uma pessoa que se cuida, que tá feliz, que faz o que te faz se sentir bem. E eu até, às vezes eu penso no autocuidado estendendo para a maneira como a gente se cuida de outras formas. Quando a gente procura se alimentar melhor, quando a Exatamente. gente procura fazer uma atividade física para cuidar da nossa saúde, e eu confesso que eu demorei muito para olhar isso como um cuidado para a saúde. A gente
sabe, que até hoje muita gente ainda pensa assim, isso está mudando bastante, mas a atividade física já não é mais, estética, né, a gente já não pode falar dessa forma. É uma É uma necessidade. necessidade e é uma maneira da gente se cuidar também, é um autocuidado também, né, você parar: "Não, hoje a minha prioridade é parar essa horinha aqui e cuidar de mim", isso também vale, né, está inserido nesse contexto de autocuidado. O meu professor de atividades física, eu falo que ele é meu professor de atividade física, porque eu faço muita coisa com ele, né, é funcional, é jump, é step, então é tudo com ele. E quando ele dá algum exercício, assim, que requer muita coordenação, eu falo para ele assim: "Calma que o Tico e Teco tem que conversar". Daí ele fala assim: "Não, eu quero que vocês se esforçam para fazer essa atividade, porque eu quero que vocês tenham 70 anos e as pessoas olhem para você e falem assim: "Nossa, tem no máximo 50, 60". A liberdade que te dá a atividade física é é assim, é tudo. Eu acho que o autocuidado, sem atividade física, a gente não consegue falar de autocuidado. Isso é verdade. Isso é verdade, a gente precisa até que as pessoas entendam que a atividade física não é mais estética, faz parte disso, de você se cuidar, de você olhar para si e cuidar de si mesmo, pensando no futuro, pensando lá na frente. "Ah, mas eu não é porque eu preciso emagrecer, eu quero isso, eu que", não, é você ganhar qualidade de vida lá na frente, fazendo boas escolhas hoje, né. É muito mais do que isso, né, é muito mais do que a estética, na verdade, né. E isso é muito legal que as pessoas estão entendendo, né, que isso já está mudando, que essa a geração aí que tá vindo agora tá entendendo a atividade física como algo essencial, não como uma coisa supérflua que você pode cancelar, não, prioridade é isso, eu preciso cuidar da minha saúde, porque assim também estou cuidando da minha saúde mental, é outra forma de Uhum. autocuidado, e aí você vai se sentindo cada vez melhor, ficando cada vez bem e entendendo, né, o seu processo de autocuidado, porque eu acho que é individualizado isso também, né, cada um tem o seu jeitinho. É, eu acho que aí está a essência desse quadro, sabe. Mostrar para as pessoas que que ter um tempo para elas não é uma coisa de supérfluo, não é uma coisa de que: "Ai, as pessoas vão falar que eu tô sendo egoísta", essa é a palavra. Muita gente ainda olha para você que fala assim: "Não, agora é o meu tempo", pensa assim: "Nossa, que egoísmo", né. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso. Se você não cuidar de você, você não consegue cuidar do outro, É né. exatamente isso. E hoje eh, a gente vive no fim para construir a nossa família, né, para ter, o nosso canto, e se a gente não está bem né, ali aqui dentro, como que a gente vai conseguir cuidar de uma família, ou cuidar da própria casa, né, a gente vamos pensar que as pessoas nem todo mundo, né, tem esse sonho, ou nem todo mundo está nesse momento, mas como que você chega em casa em paz, sabendo que está tudo bem, se você não se olha, não se prioriza, não tira o seu tempo? Eu também tenho muito isso. Todos os dias eu preciso parar a hora para fazer atividade física que eu escolhi para fazer naquele dia. Então isso é prioridade, eu me orga "Ah, mas você não vai fazer tal coisa", e normalmente é associada a lazer, né. "Ah, você não vai em tal evento, em tal festa, em tal isso, porque você vai levantar cedo no dia seguinte para correr, para treinar". Pô, para mim é isso que faz sentido, priorizando o meu treino, a minha saúde, que eu vou sentir que eu estou cuidando de mim, né, que eu estou fazendo o que eu preciso por mim. Não vejo isso como egoísmo, muito pelo contrário, eu acho que é uma necessidade básica para que eu possa ser melhor para o que eu quero à minha volta. E vai além, né, Ana, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: "Ai, ela vai para atividade física, ela vai para academia, e os filhos? E o marido?" Porque a mulher é muito cobrada disso. É lógico que o autocuidado é para o homem também, mas vamos ser sinceras, o homem é muito menos cobrado, né, é muito menos. Então a gente tem que enfrentar muita coisa, de se colocar no primeiro em primeiro lugar, para poder cuidar, inclusive dos filhos e do marido, É, não isso é mesmo? e é engraçado não é engraçado na verdade não, é triste que toda vez que a gente
escuta algo relacionado a alguma criança ou que caiu, tropeçou, que aconteceu, que brigou: "Ah, mas onde estava essa mãe? O que a mãe estava fazendo?". Ninguém fala onde estava o pai. Não, o pai Sempre fala o onde pai estava pode a estar onde mãe. ele quiser, né. Pode estar ou trabalhando, ou em algum momento de lazer, ou mas ele pode não tem essa de: "Ai, onde está", não, nunca tem onde está o pai, é sempre onde está a mãe. E eu já tive discussões não, né, eu só tento entender o lado da mãe, eu que não tenho filhos, eu tento perguntar, falo assim: "Ah, mas você acha que era ai, onde estava essa mãe? Mas por que você está perguntando da mãe? Não e o pai? Ah, mas é porque a gente que é mãe sabe que é a mãe". Daí eu: "Mas se a mãe sabe que é a mãe continua questionando a outra mãe, que, né, isso a gente consegue mudar isso". Então eu não sei, é um processo longo, mas eu acho que tem isso também, eh, não é besteira, né, a mãe se deixar de lado, não pode ser considerada outra prioridade, ela tem que olhar para si também, ela precisa daquele tempo para ela, senão ela não consegue ser a melhor mãe que ela quer para os filhos também, não consegue ser a melhor esposa, a melhor responsável pelo lar, se ela não está se cuidando. Exatamente. Então, essa essência que eu quero passar para vocês e a Ana também aqui, tô vendo que a gente tem, assim, a mesma É, linha de sim. pensamento, né. Então esse quadro é exatamente para isso, para mostrar para você que o autocuidado, o você ter o tempo para você não é egoísmo. E eu tenho uma frase que é assim: "O autocuidado não é luxo, é um direito de todos nós". É perfeito isso, e serve muito para mim, porque antes de entender todo esse processo aqui, de que eu não preciso muita coisa, né, para me sentir bem, eu achava que era um luxo. Eu achava que esse negócio de fazer skincare, de pa era um luxo. Não, imagina, isso não é para mim não, não tem necessidade, não. Hoje eu olho completamente diferente, incentivo as minhas amigas a fazerem de forma diferente, a entenderem o que que funciona para elas, e é muito legal quando a gente conversa com outra mulher que também tem esse olhar, que também entende dessa a importância de se olhar dessa forma, de querer cuidar de si mesma e espalhar essa mensagem, que é o que você está fazendo no quadro, né, espalhar essa mensagem e levar para cada vez mais pessoas entenderem, cada vez mais mulheres entenderem que isso é importante, esse encontrar esse momento de autocuidado é importante. É, tem muita gente que acha que não pode se cuidar, que nada é para ela, e eu acredito exatamente no contrário, né. Eu defendo muito que existe uma solução para cada pessoa. E é por isso que a gente fez esse quadro, e é por isso que a Quality Manipulação está ali também, para cuidar de cada pessoa, atendendo a necessidade e ouvindo o corpo e a necessidade de cada um. De forma personalizada, né, porque às vezes, a sua rotina é diferente da minha, que é diferente da dela, cada uma vai encontrar a sua forma de autocuidado, e é exatamente isso que você faz lá na Quality também, você personaliza, independente da rotina, independente da necessidade, você vai entender o que que ela precisa para poder oferecer algo que vai fazer sentido. Você não vai falar: "Ai Exatamente. não, é isso, é isso, é isso". Não, 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 tem que fazer sentido, tem que ser, Uhum. eh ideal para aquela pessoa, não é? Exatamente. Exatamente. Ana, muito obrigada Eu pela sua companhia, adorei a nossa conversa e espero ter você mais vezes aqui, né, e tá feito o convite para uma próxima. quando quiser, eu gosto muito, né, desses últimos meses de falar um pouco mais sobre como eu mudei a maneira de me cuidar e como o autocuidado que eu descobri a receita que descobri que faz certo para mim, faz sentido, fico cada vez mais feliz de entender isso e falar sobre isso me ajuda a perceber isso ainda mais, então fiquei super feliz com o convite e pode contar comigo, assim, que na próxima estarei eu aqui, quem sabe até lá não descubro alguma outra coisa que vai me fazer bem também para contar aqui para vocês. E nós encerramos esse quadro com uma mensagem que eu quero que vocês guardem isso para a vida. O autocuidado não é luxo, é um direito. E até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.